Hoje são 6 de maio de 2012, domingo, Brasília, Distrito Federal. Amigo internauta, quero dizer a você 3 coisas. Primeiro, na internet há milhões de coisas porcas. 2, na internet há milhões de coisas boas. E 3, a língua portuguesa é a língua mais difícil do mundo. Ela é tão difícil que nela calça é algo que se bota e bota é algo que se calça. Tenho aqui o jornal Correio Brasiliense de sexta-feira passada, dia 4 de maio de 2012. Jornal Correio Brasiliense de sexta-feira passada, dia 4 de maio de 2012, na página 29. E aqui está a foto do Oscar Niemeyer, o arquiteto. Muito bem. No finalzinho desta página, está aqui uma crônica da jornalista Conceição Freitas, jornalista do Correio Brasiliense, Conceição Freitas. E esta crônica leva o nome de Não é Niemeyer. Aqui, nesta crônica, amigo internauta, a jornalista Conceição Freitas, ela centraliza toda a crônica dela em cima de uma frase falsamente atribuída a Oscar Niemeyer, que está circulando pela internet. É uma frase falsa, não é de autoria de Oscar Niemeyer, coisíssima alguma. O escritório dele, o escritório de arquitetura, já se manifestou sobre isso. É uma frase falsa que está circulando pela internet e falsamente atribuída a Oscar Niemeyer. Qual é a frase? É a seguinte, abre aspas, projetar Brasília para os políticos que vocês colocaram lá foi como criar um lindo vaso de flores para vocês usarem como pinico. Pinico aqui está escrito P-I-N-I-C-O. Ponto. Continua. Hoje eu vejo tristemente que Brasília nunca deveria ter sido projetada em forma de avião, e sim de camburão. Fecha aspas. Pois bem, essa frase aí está sendo atribuída a Oscar Niemeyer, só que é falsa. Essa frase não foi escrita por Oscar Niemeyer, mas por algum internauta esperto, brincalhão. Aí está a verdade. E esta crônica aqui da jornalista, ela centraliza toda a crônica em cima dessa frase, do ridículo que há nessa frase. E um desses ridículos aqui, ela coloca aqui, ó, que é a parte ortográfica e outras coisas, mas aqui o que importa para o português é a parte ortográfica. Pois bem, aqui ela diz assim, a jornalista, mais que deselegante, é uma frase escatológica e com tosco erro de ortografia. Ela está se referindo aqui porque o internauta que criou essa frase e atribuiu falsamente a Oscar Niemeyer, ele cometeu aqui um erro ortográfico. Escreveu pinico com P-I-N-I-C-O, quando na verdade é P-E-N-I-C-O. E ela está aqui criticando o erro de português desse internauta. Só que, como eu disse no início desse vídeo, infelizmente tenho que olhar o relógio ali, porque o YouTube só me concede 15 minutos e já se vão 5 minutos. Tenho que ser rápido. Pois bem, então eu disse no início do vídeo que a língua portuguesa é a língua mais difícil do mundo e que nela calça é algo que se bota e bota é algo que se calça. Daí você vê, cara internauta, a dificuldade da nossa língua. Pois bem, aqui nesta crônica, a jornalista Conceição Freitas critica o internauta porque ele cometeu um erro de ortografia, um erro de português. Só que, como a língua portuguesa é difícil, a própria jornalista, nesta crônica aqui, cometeu também 3 erros. Eu estou dizendo isso não é para menosprezar a profissional Conceição Freitas. Não, não. É para dizer a você, amigo internauta, que a língua portuguesa é a língua mais difícil do mundo. É tão difícil que quando você critica o erro de alguém, ao criticar o erro de alguém, você também está errando. É por isso que eu fiz aqui resolvi fazer, melhor dizendo, este vídeo.
E aqui a jornalista Conceição Freitas, ao criticar o erro de português cometido por um internauta, ela comete, nesta crônica, 3 erros de português. E sobre estes 3 erros é que eu vou aqui fazer um estudo, tá? Para que você perceba o erro. Já se vão 6 minutos. Sacanagem. O YouTube deveria me conceder mais tempo para que eu falasse com mansidão, com calma e explicasse melhor os pontos aos internautas. Infelizmente, só tenho 15 minutos. Já se vão 7 minutos ali. Tenho que correr. Vamos aqui, amigo internauta. Veja aqui, ó, os erros cometidos pela jornalista Conceição Freitas em sua crônica intitulada Não é Niemeyer. Aqui está, ó, o primeiro erro. Vamos aqui, ó. Ela escreve, ó, o arquiteto, que é em relação a Oscar Niemeyer, o arquiteto que sabe e gosta de escrever. Aqui está um erro. Por quê, amigo internauta? É o seguinte, ela colocou aqui, ó, 2 verbos. Aqui o verbo saber e o verbo gostar. Ela colocou aqui no mesmo enunciado linguístico. E aqui está o complemento, tá? Então ela colocou aqui, do jeito que ela escreveu aqui, quer dizer o seguinte, ó, o arquiteto que sabe e gosta de escrever. Quer dizer o seguinte, que de escrever, esse complemento aqui, ó, de escrever, ela está aqui, ó, colocando como esse complemento aqui fosse exigido por este verbo, saber, e por este verbo, gostar. Ela colocou 2 verbos aqui e um complemento, como se este complemento de escrever com preposição fosse exigido pelo verbo gostar e pelo verbo saber. Está errado. Isso é erro de língua portuguesa. Por quê? Pelo seguinte, são 2 verbos aqui, o verbo saber e o verbo gostar, são 2 verbos que têm regência diferente. A regência aqui é diferente, não é a mesma regência. O verbo saber, ele é transitivo direto. Quem sabe, sabe alguma coisa. Você diz assim, eu sei que você virá. Eu sei que você virá. Olha aí. Esse verbo saber exige um complemento. E esse complemento vem sem preposição. Eu sei que você fez isso. Eu sei que você fez isso. Então, o verbo saber é um verbo transitivo direto. Pede complemento sem preposição. Quem sabe, sabe alguma coisa. E aqui, o verbo gostar. O verbo gostar é um verbo, diferentemente do saber, é um verbo que pede complemento com preposição. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Eu gosto de escrever. Está corretíssimo. Está corretíssimo. Eu gosto de escrever. Agora, você não diz, verbo saber, eu sei de escrever. Você não diz, eu sei de escrever. E sim, eu sei escrever. Então, o verbo saber é um verbo transitivo direto. Pede o complemento sem preposição. E o verbo gostar pede o complemento com preposição. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, aqui está correto, ó, gosta de escrever. Mas aqui, esse verbo saber, como ela colocou na mesma oração, com um complemento só, aqui é que está o erro. Jamais deveria haver esse encontro, 2 verbos com regências diferentes, significando uma regência só, de escrever. Portanto, saber é um verbo transitivo direto, pede complemento sem preposição. E gostar é um verbo transitivo indireto, pede um complemento com preposição. Portanto, aqui está o erro. Jamais você pode colocar verbos com regências diferentes no mesmo enunciado linguístico, juntos. Jamais. Tem que separar. Aqui está. O segundo erro. Deixa eu só explicar aqui mais uma coisa a você. Vou dar outro exemplo. Quando você diz assim, fazer um enunciado linguístico parecido com esse aqui. Olha o erro. Quando você diz assim, amigo internauta, ó, entrei e saí de casa.
entrei e saí de casa logo. Aí está o mesmo erro, ó. Entrei e saí de casa logo. Por quê? Onde está o erro aí? Ó, se colocou dois verbos no enunciado linguístico, dois verbos com regência diferente. Não pode, ó. Entrar. Quem entra, entra em alguma coisa. O verbo entrar pede preposição em. E o verbo sair pede preposição de. Entrei e saí de casa logo. Está errado. Por quê? Porque você usou verbos com regências diferentes, utilizando o mesmo complemento. Aí está o erro. Qual seria o certo? Seria assim: entrei em minha casa e saí dela logo. E não entrei e saí de casa, porque são dois verbos com regências diferentes. É igual aqui, ó, tá? Mesma coisa, ó. O arquiteto que sabe e gosta de escrever. O erro está aqui. Ela usou dois verbos com regência diferente e usou um só complemento. Como se de, essa preposição aqui, fosse exigida pelo verbo gostar e pelo verbo saber. Não. Aí está o erro. O segundo erro. Já se vão 10 minutos. O segundo erro. Ela escreve aqui, a jornalista Conceição Freitas, ó. Mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Ora, nós temos aqui, amigo internauta, duas proposições sintáticas aqui, ó. Mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então aqui, ó, como nós temos duas proposições sintáticas, temos que fazer a separação por meio de vírgula. Então aqui, ó, vem, ó, o certo, ó. Mas uma coisa é uma coisa, vírgula. Aqui deveria haver uma vírgula e ela não colocou a vírgula. E outra coisa é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, vírgula. E outra coisa é outra coisa. Aí está o correto, tá? E o terceiro erro. Já se vão 13 minutos. E o terceiro erro. Leia-se. Ela escreveu, a jornalista Conceição Freitas, ó. Leia-se os livros. Eu já expliquei isso aqui em outros vídeos. Sobre o se é partícula passivadora ou índice de indeterminação do sujeito. O que eu disse aqui a você, internauta? Para você descobrir se isso aqui é partícula passivadora ou é índice de indeterminação do sujeito, você tem que fazer o seguinte: concentrar a sua atenção no verbo ler. Leia-se os livros. Ela escreveu assim, a jornalista, nesta crônica. Pois bem, concentre sua atenção, amigo internauta, neste verbo aqui. E este verbo é que vai dizer se o se é partícula passivadora ou se é índice de indeterminação do sujeito. Muito bem, este verbo aqui, ó, o verbo ler, é um verbo transitivo direto. Pede complemento sem preposição. Quem lê, lê alguma coisa. Você diz assim: eu leio muitos livros ao ano. Eu leio muitos livros ao ano. Ó, muitos livros é um complemento que vem aqui para encerrar o sentido do verbo. Quem lê, lê alguma coisa. Então, o verbo ler, eu leio, ontem eu li Machado de Assis. Olha aí. Quem lê, lê alguma coisa. Ontem eu li Machado de Assis. É um verbo transitivo direto. Pede complemento sem preposição. Ora, o que eu disse aqui em vídeo anterior? Se o verbo é transitivo direto, que pede um complemento sem preposição, o tempo aqui é quase 15 minutos, sem preposição, ora, o que acontece? O se então é partícula passivadora. E se é partícula passivadora, este verbo aqui, ó, tem que concordar com essa expressão aqui, que é o sujeito, ó. Se está no plural, então seria o correto, ó, leiam-se. A jornalista deveria ter escrito assim, ó, leiam-se os livros, e não leia-se os livros. Leia-se. Só estaria correta se aqui fosse singular, ó. Leia-se o livro. Aí estaria correto. Mas não foi assim, ó. Ela escreveu assim, ó. Leia-se os livros. Não. O certo. Leiam-se os livros. Aí está. Mais uma vez. 15 minutos. Infelizmente, acabou-se o meu tempo. Muito obrigado.